Olá, irmãos. Eu sou Sidney Agenor e hoje vamos juntos à leitura do sermão de Charles Haddon Spurgeon, intitulado como Vencendo Raciocínios e Pensamentos Carnais. Teu servo matou tanto o leão como o urso, e este filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Davi disse mais: O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 36 e 37. Todos nós pensamos muito na coragem de Davi ao enfrentar o gigante Golias, mas provavelmente não lhe demos crédito por sua conduta em uma disputa anterior. Não notamos suficientemente que imediatamente, antes do encontro com o filisteu, ele travou uma batalha que lhe custou muito mais pensamento, prudência e paciência. A batalha de palavras na qual ele teve que se envolver com seus irmãos e com o rei Saul foi uma provação mais difícil para ele do que ir adiante na força do Senhor para ferir o fanfarrão incircunciso. Muitos homens encontram mais problemas com seus amigos do que com seus inimigos. E quando ele aprendeu a superar a influência depressiva de amigos prudentes, ele faz um trabalho rápido da oposição de adversários declarados. Observe que Davi teve primeiro que lutar com seus próprios irmãos. Dificilmente, creio que Eliabe foi tão influenciado pela inveja como se supôs. Imagino que Eliabe tinha muito desprezo por seu irmão mais novo para invejá-lo. Ele achava ridículo que um jovem tão dado à música, à piedade e às atividades gentis sonhasse em encontrar um gigante. Ele ridicularizou a ideia de ser igual a tal tarefa e só temeu que em um momento de entusiasmo tolo pudesse jogar sua vida fora na loucura empreitada. E, portanto, Eliabe um tanto arrogantemente, mas ainda um tanto no espírito natural de um irmão mais velho que se sente uma espécie de guardião dos membros mais jovens da casa, repreendeu-o e disse-lhe que apenas o orgulho e curiosidade o haviam levado até ali e que ele teria melhor permanecido com suas ovelhas no deserto. Tal jovem, ele pensou, era mais adequado entre cordeiros do que entre guerreiros, e mais provável que estivesse em seu lugar sob uma árvore com sua flauta de pastor do que no meio de uma batalha. Davi enfrentou essa acusação de maneira mais sábia possível. Ele respondeu com algumas palavras suaves e então se virou. Ele não continuou a argumentar, pois em tal disputa, multiplicar palavras é aumentar os sentimentos ruins, e aquele que fica em silêncio primeiro é o vencedor. Este jovem se conteve grandiosamente, embora a provocação tenha sido muito severa, e aqui ele ganhou as honras do homem que reprime seu espírito, e ele é maior do que o soldado que toma uma cidade. Admiro Davi quando ele seleciona suas 5 pedras lisas do riacho, mas o admiro tanto quanto quando ele responde tão gentilmente onde outros poderiam estar bravos, e então tão sabiamente se desvia de um debate que não poderia ter sido para o lucro de nenhuma das partes. Em seguida, ele é levado diante de Saul e entra em uma disputa com um rei a quem ele sentia respeito leal e com um soldado que tinha sido um homem de guerra desde a juventude e tinha realizado muitos feitos famosos, portanto, a quem Davi olhava com não pouca reverência. Quando o rei Saul lhe disse: Você não é capaz de lutar com este filisteu, pois você é apenas um jovem e ele um homem de guerra desde a juventude. Deve ter sido um tanto difícil para o jovem herói lidar com o passado, com o pesado julgamento. E ainda assim ele o fez, respondendo mansamente, vigorosamente e em todos os aspectos bem. Você notou como Davi disse a Saul, que o coração de ninguém desfaleça por causa dele. Ele não disse que o seu coração não desfaleça. Ele era muito cortesão para isso.
Ele tinha muita delicadeza de mente para insinuar que um coração real poderia temer quando ele começou a discutir com o rei. Foi da maneira mais educada e deferente. Ele começa: Teu servo guardou as ovelhas de seu pai. Ele se autodenomina um servo do rei e não hesita em admitir que é apenas um pastor que não tinha rebanho próprio, mas serviu sob seu pai. Não havia nada com suposição, mas exatamente o contrário. No entanto, enquanto ele usava palavras suaves, ele trazia argumentos duros. Ele foi capaz de enfrentar esse filisteu. Mas Davi respondeu: Teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Ele colocou fatos contra meras opiniões e venceu o dia. Ele não citou as escrituras para o rei, pois suponho que ele conhecia Saul muito bem para isso, e sentiu que não tinha graça suficiente para ser influenciado pelas promessas e exemplos das Sagradas Escrituras. Mas ele trouxe fatos diante dele, sabendo bem como dar uma razão para a esperança que estava nele com mansidão e temor. Seus argumentos superaram completamente a oposição de Saul, o que teria diminuído o entusiasmo de muitos. E então Saul não apenas o comissionou para ir e lutar contra o filisteu, dizendo: Vá, e o Senhor esteja com você. Mas ele realmente o vestiu com sua armadura real, que não era de pequeno valor e que, é claro, teria aumentado as honras do campeão filisteu se Davi tivesse caído diante dele. Um pouco de fé em Davi foi acesa no peito de Saul e ele estava disposto a confiar sua armadura em suas mãos. Assim, fica claro que Davi lutou as batalhas com Saul, como admiravelmente como ele depois conduziu seu duelo com o gigante, e ele merece nenhuma pequena honra por isso. Não, antes a Deus seja a honra que, enquanto ele ensinou as mãos de seu servo para a guerra e seus dedos para lutar, também ensinou sua língua a proferir palavras corretas pelas quais ele silenciou aqueles que o teriam envergonhado. Qual era a essência do argumento de Davi? Quais eram as 5 pedras lisas que ele atirou na cabeça do raciocínio carnal? Esse será o assunto do discurso desta manhã. Consideraremos a maneira como ele argumentou todas as dúvidas e medos e, pelo Espírito de Deus, foi encorajado a prosseguir com atos de ousadia sagrada em nome do Altíssimo, pois os mesmos argumentos conquistadores podem, talvez, servir também à nossa vez. 3 coisas estão diante de nós no texto: lembranças, raciocínios e resultados. Primeiro, recordações. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e veio um leão e um urso, e tomou uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele, e o feri, e a livrei da sua boca. E quando ele se levantou contra mim, eu o agarrei pela barba, e o feri, e o matei. Teu servo matou tanto o leão como o urso. Esses eram fatos dignos de nota que Davi havia armazenado em sua memória. E ele agora os menciona, pois eles respondiam exatamente ao seu propósito. Não devemos ser descuidados do caminho pelo qual o Senhor nosso Deus nos guiou, pois se o formos, perderemos muito. Alguns santos têm memórias muito curtas. Foi bem dito que escrevemos nossos benefícios em pó e nossas injúrias em mármore. E é igualmente verdade que geralmente escrevemos nossas aflições em bronze, enquanto os registros das libertações de Deus são escritas em água. Não deveria ser. Se nossas memórias fossem mais tenazes das visitações misericordiosas de nosso Deus, nossa fé seria frequentemente fortalecida em tempos de provação. Agora, do que Davi se lembrava, pois eu quero que você se lembre do mesmo. Ele se lembrou primeiro que qualquer que fosse sua provação atual, ele já havia sido provado antes. Provado quando era apenas um jovem empregado pacificamente em cuidar dos rebanhos de seu pai. Um leão correu sobre sua presa e ele teve que defender suas ovelhas.
Essa não era uma provação pequena para um jovem ter que enfrentar uma fera selvagem, forte, furiosa e provavelmente faminta. No entanto, a provação não o havia destruído, e ele tinha certeza de que outra pessoa do mesmo tipo não o faria. Ele havia encontrado esse perigo no curso de seu dever, quando estava em seu devido lugar e engajado em sua convocação legítima. Ele havia aprendido, assim, que o caminho do dever não é isento de dificuldades e perigos. Ele estava cuidando de seu rebanho como deveria, e, no entanto, um leão o atacou. E assim, você e eu enfrentamos provações que não surgiram do pecado, mas, por outro lado, vieram até nós porque conscienciosamente fizemos a coisa certa e não cedemos à tentação. Não devemos pensar que estamos fora do caminho certo quando encontramos dificuldades, pois devemos esperar por meio de muita tribulação herdar o reino de Deus. Aflições severas e aflições decorrentes de andar santo não são coisas novas para nós. Vamos agora nos lembrar de nossos antigos encontros. Ele se lembrou também de que havia sido provado com frequência. Ele não havia sido atacado apenas por um leão, mas também por um urso. Ele havia sido provado de maneiras diferentes, pois leões e ursos não lutam exatamente da mesma maneira, nem devem ser enfrentados com as mesmas táticas. Davi se lembrou de que suas provações foram de tipos diferentes e que em cada caso a batalha foi difícil. Não era pouca coisa lutar corpo a corpo com o leão, e não era brincadeira de criança correr sozinho contra um urso. Nós, também ao olhar para trás, nos lembramos de encontros violentos com inimigos de muitos tipos, que foram batalhas terríveis para nós na época. Irmãos, alguns de nós que estamos há anos nos caminhos do Senhor, podemos contar sobre astutos encontros com o inimigo. Podemos falar de feridas e rasgos feios dos quais carregamos as cicatrizes até hoje. Muitos foram porque, então, deveríamos temer a respeito da atuação prova de fogo, como se algo estranho tivesse acontecido conosco? É um filisteu dessa vez? Bem, antes era um leão e em outra ocasião um urso. É apenas uma pequena mudança na mesma prova constante da nossa fé. Portanto, não vamos fugir do conflito. Em seguida, Davi se lembrou de que havia arriscado tudo na execução de seu dever. Ele foi designado para cuidar das ovelhas e dos cordeiros e assim o fez. Um leão ousou pular no aprisco e agarrar um cordeiro. E se um único pensamento em nada além do cordeiro e de seu próprio dever, o jovem pastor avançou sobre o monstro com todo o ardor da juventude. E golpeando-o com seu cajado, o obrigou a largar sua presa. Ele colocou sua própria vida em risco pelo pobre cordeiro indefeso. Vocês não conseguem se lembrar, meus irmãos cristãos, quando vocês também não pensaram no que perderiam se seguissem a Cristo e não se importasse se isso custasse sua própria vida? Com sincera honestidade, vocês desejaram aprender o que deveriam fazer e o fizeram, independentemente do custo. Vocês desafiaram a reprovação, a calúnia, a deturpação e a crueldade, contanto que pudessem apenas limpar sua consciência e honrar seu Senhor. Ó bendita imprudência! Você se lembra daqueles primeiros dias, quando você poderia alegremente ter ido para a prisão e para a morte por amor de Cristo? Por doutrinas e ordenanças bíblicas, você teria sofrido mártire de bom grado. Talvez alguns de vocês tenham, em mais de uma ocasião, realmente arriscado tudo por amor à integridade e bela honra do Senhor Jesus Cristo, assim como outros desafiaram o poder máximo de Satanás e o ódio mais virulento dos homens por amor ao Senhor Deus dos Exércitos. Você sentiu que poderia morrer antes de negar a verdade e perecer antes da face da terra do que se afastar da confiança que o Senhor lhe havia confiado. Olhe para trás em seus dias corajosos,
meus irmãos, não para que você possa se orgulhar do que fez, mas para que você possa se envergonhar se tiver medo de fazer o mesmo hoje. Orar, se o que você pode fazer como um bebê na graça parecer muito difícil para você em anos mais maduros. Essas lembranças têm usos preciosos. Elas nos levarão a bendizer a Deus e nos humilhar em sua presença. Em seguida, Davi lembrou-se de que, naquela ocasião, ele tinha ido sozinho para a briga. O antagonista era um leão. Uma dúzia de homens poderia ter se encontrado, muito poucos para a luta, e Davi lembrou-se de que naquela disputa ele estava completamente sozinho. Ele não havia chamado outros pastores para o resgate, mas armado apenas com o seu cajado, ele havia pressionado o leão até que o monstro achou conveniente deixar sua presa e se voltar contra o jovem pastor. Davi estava pronto para ele. Agarrou-o pela barba, bateu sua cabeça nas pedras e não largou seu aperto até que o rei dos animais estivesse morto a seus pés. Foi um grande incidente, mesmo que tivesse acontecido sozinho, mas um urso havia fornecido um troféu igualmente memorável. Alguns de nós podem muito bem se lembrar de horas em nossas vidas passadas, quando estávamos sozinhos e, ao sairmos para servir ao Senhor Jesus, nossa empresa foi considerada utópica e falada como certa para terminar em fracasso. Muitos homens bons saíram por amor a Cristo, ainda pior do que sozinhos, pois aqueles que deveriam ter ajudado fizeram o melhor que podiam para criticar e profetizar desastres. Mas homens a quem Deus ordena honrar fecharam os ouvidos aos críticos e seguiram em frente até alcançarem o sucesso. E então todos disseram: sempre pensamos assim, e não poucos até alegarem ter sido admiradores fervorosos o tempo todo. Irmão, você se lembra quando todos diziam que você era imprudente e autossuficiente e consideravam seu curso absurdo e certo de chegar ao fim? Lembra quando disseram que 6 meses seria o fim de sua carreira, que era uma mera bolha e logo entraria em colapso? Ah, aqueles eram tempos corajosos quando o Senhor estava com você e a opinião do homem pesava apenas levemente. Pode ser que seus parentes tenham virado as costas para você e nenhum homem lhe desse uma boa palavra. E ainda assim, em nome do Senhor Deus dos Exércitos, você fez o certo e ousou todos os resultados. E você não teve motivo para se arrepender, mas razões transbordantes para bendizer a Deus que Ele o fortaleceu para ousar ser um Daniel e ousar ficar sozinho. Olhe para trás, para aquela hora corajosa, e agora que você está cercado por uma boa companhia de amigos, pense se você tem uma confiança tão simples em Deus agora, quanto você manifestou então. Se você julga que tem, prove por suas ações que você ainda pode ousar seguir em frente sob dificuldades, livre da dependência de um braço de carne. A disciplina da deserção não deveria ter sido perdida para você. Você deveria ser ainda mais forte por ter sido compelido a caminhar sozinho. A amizade de seus companheiros tem sido uma perda em vez de um ganho, se você não pode agora travar uma batalha sozinho, como fez em tempos passados. Você agora se tornou servilmente dependente de um braço de carne? Se sim, repreenda-se pelas memórias de dias mais corajosos. Davi também se lembrou de que naquela ocasião, quando ele feriu o leão e o urso, ele não tinha nada visível em quem confiar, mas simplesmente confiou em seu Deus. Ele não tinha em sua mão nenhuma arma afiada de ferro com a qual o inimigo. Ele ainda era um jovem, seus músculos não estavam firmes e fortes, nem parecia apto para um ato tão aventureiro. Mas seu Deus era todo-poderoso e confiava na onipotência de Deus.
Ele não pensava em nada sobre sua juventude, mas se lançou na briga. O que mais em termos de ajuda ele precisava, já que Deus estava com ele? Oh, irmãos, houve momentos com alguns de nós, quando começamos nosso trabalho, quando nossa única confiança era o Senhor invisível. Fomos lançados sobre o poder invisível de Deus e se isso pudesse falhar, deveríamos falhar. Nossas tentativas eram tais que a razão carnal não poderia justificar, tais que, na verdade, somente a interposição divina poderia levar a cabo. Elas estavam certas o suficiente se o poder divino pudesse ser calculado, mas, além disso, estávamos quase loucos. Glória a Deus! Ele tem sido tão bom quanto sua palavra. Nossa fé foi justificada por resultados e a descrença foi silenciada. O Senhor nos ensinou a descansar nele desde a nossa juventude e a declarar suas obras maravilhosas. E agora que tentamos e provamos sua fidelidade, não ousamos esconder essas coisas da geração seguinte. Nosso testemunho deve ser dado, mesmo que sejamos acusados de ostentação. Minha alma se gloriará no Senhor. Mas pode ser verdade que agora começamos a calcular friamente os meios e a confiar em métodos e planos, enquanto antes olhávamos somente para Deus? Agora confiamos neste amigo e confiamos naquele e desconfiamos do Senhor se os amigos são poucos? Que vergonha para nós se o fizermos, pois isso é deixar o caminho da vitória pelo caminho da derrota, descer da trilha heróica para a estrada comum do raciocínio carnal, e assim cair em cuidado, irritabilidade, fraqueza e desonra. Feliz é o homem que confia somente no Senhor por uma fé inabalável. Ele irá de força em força, mas aquele que escolher andar pela visão decairá completamente. Davi lembrou também que as táticas que adotou naquela ocasião eram naturais, ingênuas e vigorosas. Tudo o que ele fez foi apenas golpear o leão e o urso com seu cajado, ou o que quer que viesse primeiro à mão, e então lutar como a natureza e a ocasião sugerissem. Ele fez o que sua coragem levou, sem esperar para consultar um comitê de matadores de leões e caçadores de ursos. Toda a sua arte era fé. Esta era sua ciência e sua habilidade. Ele não consultou a carne e sangue. Ele não seguiu precedentes, não imitou caçadores notáveis e não se sobrecarregou com regras. Ele fez o seu melhor como sua fé em Deus o direcionou. Ele jogou toda a sua alma no conflito e lutou vigorosamente, pois sua fé não fez ficar parado e esperar que o leão morresse em um ataque ou que o urso ficasse insensível. Ele parecia dizer a si mesmo: agora, Davi, se algo deve ser feito, você deve estar todo aqui e cada músculo que você tem deve ser colocado à prova. Você tem um leão para lutar, portanto, desperte sua força e enquanto você confia em Deus sozinho, tome cuidado para bancar o homem hoje para o rebanho de seu pai. A coragem forneceu frieza e a energia, apoiada pela confiança, venceu o dia. Você se lembra, meu irmão, quando, à sua maneira, fez o mesmo? Você era dependente de Deus, mas não ocioso. Você colocou toda a sua força de alma e energia no serviço de seu mestre, como se tudo dependesse de você, e ainda assim, você dependia totalmente dele e teve sucesso. Como está com você agora? Você agora leva as coisas facilmente? Você se pergunta por não ter sucesso? Se você está ficando frio e descuidado, se está ficando sonolento e entorpecido, repreenda sua alma e use sua experiência passada como um chicote com o qual se açoitar para obter energia.
que nunca se diga que aquele que acordou para lutar contra o leão agora adormece na presença de um filisteu. Davi se lembrou de que, pela confiança em Deus, sua luta enérgica obteve a vitória. O leão foi morto e o urso também. E vocês não conseguem se lembrar, irmãos, de quais vitórias Deus lhe deu? Quando vocês eram pequenos em Israel e desprezados, mas sua mão estava sobre vocês, e quando poucos lhe desejavam boa sorte a Deus, ainda assim, o Jeová dos Exércitos encorajou seu coração. E quando você era fraco e apenas um jovem, o Senhor Jesus o ajudou a fazer proezas para ele à sua própria maneira. Lembre-se disso e tenha boa coragem esta manhã no conflito que agora está diante de você. Davi falou de seus feitos anteriores com certa relutância. Não sei se ele já havia falado deles antes. Ele o fez nesta ocasião com o único motivo de glorificar a Deus e que ele pudesse repeti-los. Ele desejava a permissão de Saul para confrontar o campeão filisteu e trazer ainda mais glória a Deus. Irmãos, sempre que vocês falarem sobre o que Deus os capacitou a fazer, lembrem-se de colocar a ênfase na capacitação de Deus e não em suas próprias ações. E quando vocês ensaiarem a história de seus primeiros dias, que isso não seja uma razão pela qual vocês agora devem ser exonerados do serviço e ter permissão para se aposentar sobre seus louros, mas como um argumento do porquê você deveria agora ter permissão para o posto mais árduo e perigoso na batalha. Deixe o passado ser um trampolim para algo mais alto, um incentivo para empreendimentos mais nobres. Avante, avante, soldado da cruz. Em nome de Deus, eclipse seus antigos eus. Assim como a graça permitiu que você empilhasse a carcaça do urso sobre o todo para a honra e glória do Deus de Israel, tanto para as lembranças. Tenho pena do homem que não tem nenhuma delas e tenho pena ainda mais do homem que, tendo-as, agora tem medo de arriscar tudo por seu Senhor. Agora para raciocínios. Davi usou um argumento no qual nenhuma falha pode ser encontrada. Ele disse: o caso deste filisteu é paralelo ao do leão. Se eu agir da mesma maneira, pela fé em Deus, com este gigante como fiz com o leão, Deus é o mesmo, e portanto o resultado será o mesmo. Isso me parece ser um raciocínio muito bom e peço que você o adote. Tal e tal foi a minha dificuldade passada e meu problema presente é da mesma ordem. Naquela provação passada, descansei em Deus e agi da maneira correta, e Ele me livrou. Portanto, se eu ainda confiar em Deus e fizer como antes, Ele é o mesmo de sempre e eu triunfarei novamente. Consideraremos agora o caso e veremos que ele realmente era paralelo. Havia o rebanho indefeso. Aqui está Israel, o rebanho de Deus, indefeso também, sem ninguém para assumir sua causa. Em todo o acampamento, não havia um único homem que ousasse assumir o desafio gigante. Davi era um pastor e, portanto, como pastor, obrigado a defender seu rebanho. E no presente caso, ele se lembrou, não duvidou, que Samuel o ungiu para ser rei sobre Israel, e ele sentiu que parte da responsabilidade da unção repousava sobre ele mesmo então. E se nenhum outro homem faria o papel de pastor, o filho ungido de Jessé deveria fazê-lo, e então parecia a ele um caso paralelo. Israel, o rebanho, e ele o pastor que deveria defendê-lo. Ele estava sozinho naquele dia quando feriu o leão, e assim estava neste dia quando ele iria confrontar seu enorme inimigo. Claro que era uma das condições de um duelo que o campeão israelita deveria ir sozinho. E, além disso, não havia ninguém em todo o acampamento que provavelmente desejaria acompanhá-lo em tal missão. Então, agora que ele estava sozinho,
o caso era mais verdadeiramente paralelo. Quanto àquele filisteu, ele sentiu que tinha nele um antagonista do tipo antigo. Era força bruta antes, era força bruta agora. Poderia tomar a forma de um leão, ou um urso, ou um filisteu, mas Davi considerou que era apenas carne, osso e músculo, tanto ostentação ou rugido, dente ou lança. Ele considerou o filisteu apenas um animal selvagem de outra forma, porque ele não estava em aliança com Deus e ousou se colocar em oposição ao Altíssimo. Meus irmãos, um homem que tem Deus como amigo é maior do que um anjo, mas um homem que é inimigo de Deus não é melhor do que uma besta. Considere-o assim, e seus medos dele desaparecerão. Golias era poderoso, mas o leão também. Ele era astuto, mas o urso também. O caso foi apenas uma repetição do combate anterior. E como Deus não estava com o leão, nem com o urso, Davi sentiu que Deus não estava com Golias e não poderia estar, pois ele era o inimigo do Israel de Deus. E assim como Deus estivera com ele quando lutava contra as feras selvagens, ele sentia que Deus estava com ele agora. Parecia-lhe que já havia passado por um ensaio de tudo isso 2 vezes quando estava sozinho no deserto e, portanto, ele poderia passar por isso mais facilmente agora. Talvez tenha passado pela sua mente o caso de Sansão, que aprendeu a matar os filisteus despedaçando um leão quando estava sozinho na vinha. Então Davi sentiu: eu matei meu leão como Sansão, e agora, como Sansão, vou lutar contra esse filisteu, ou 1000 como ele, se necessário, em nome do Senhor dos Exércitos. O argumento todo é este: em um caso, por tais táticas fomos bem-sucedidos, confiando em Deus, e, portanto, em um caso semelhante, temos apenas que fazer o mesmo e alcançaremos a mesma vitória. Irmãos, aqui está uma falha com a maioria de nós, que quando olhamos para trás, para as libertações passadas, não traçamos esse paralelo, mas, pelo contrário, a tentação nos assombra a pensar que nosso julgamento atual é claramente um novo caso. Por exemplo, Davi poderia ter dito: quando matei aquele leão, eu era mais jovem do que sou agora e tinha mais coragem e vivacidade. Mas aqueles pincéis astutos me forçaram um pouco e é melhor eu ser mais prudente. Assim como você e eu dizemos às vezes: ah, o que eu fiz foi feito quando eu era jovem, não posso fazer o mesmo agora. Aquele problema que suportei tão pacientemente, pela graça de Deus, foi em outros tempos. Mas esta aflição veio sobre mim quando sou menos capaz de suportá-la, pois não tenho a elasticidade de espírito que antes tinha, nem o vigor que possuía anteriormente. Quando queremos escapar de algum trabalho árduo, fazemos isso tentando mostrar que não estamos sob as mesmas obrigações de antigamente. Sabemos em nossa consciência que se fizemos grandes coisas quando éramos jovens, devemos fazer coisas maiores agora que somos mais velhos, mais sábios, mais experientes e mais treinados na guerra, mas tentamos argumentar nossa consciência para silenciá-la. Se o Senhor nos ajudou a suportar com paciência ou a trabalhar com zelo depois de toda a experiência que tivemos, essa paciência e zelo deveriam agora ser mais fáceis para nós do que antes. Infelizmente, não argumentamos assim. Conheço um homem que hoje diz: sim, o que fizemos em anos passados, fizemos em nossa era heróica, mas não estamos tão entusiasmados agora. E por que não? Somos tão propensos a magnificar nosso antigo eu e pensar em nossos primeiros feitos como algo a ser admirado, mas não a ser tentado agora. Tolos que somos! Eles eram pequenos o suficiente em toda a consciência e deveriam ser superados.
Ó, queridos amigos, descansar em nossos remos não vai funcionar. Estamos indo com a maré. Davi não disse: eu matei um leão e um urso, então tive minha vez em tais lutas. Deixe outra pessoa ir e lutar contra aquele filisteu. No entanto, ouvimos pessoas dizerem: quando eu era jovem, eu ensinava na escola dominical. Eu costumava sair pregando nas aldeias e assim por diante. Ó, irmão, e por que não fazer isso agora? Acho que você deveria estar fazendo mais em vez de menos. À medida que Deus lhe dá mais conhecimento, mais experiência e mais graça, certamente seus trabalhos para Ele devem ser mais abundantes do que costumavam ser. Mas, infelizmente, você não vê isso como um caso paralelo e, assim, cria desculpas para si mesmo. Muitas vezes, em nosso trabalho espiritual, fixamos nossa mente nas diferenças em vez de nas semelhanças. Por exemplo, Davi poderia ter dito: eu não me importaria com outro leão, eu posso lidar com leões. Eu não teria medo de mais meia dúzia de urso, estou acostumado com ursos. Mas esse filisteu é um novo tipo de monstro. Não, Davi viu que era a mesma coisa, afinal, um pouco diferente na forma, mas a mesma força bruta, e então ele foi com coragem. Mas nós dizemos: ai, há uma grande diferença. Nossas provações atuais têm uma amargura em comum nelas. Eu, grita a viúva, perdi meu marido e Deus ajudou e meu filho tem sido um apoio para mim. Mas agora ele também se foi e eu não tenho outro filho e ninguém para recorrer. Ela aponta a diferença, embora o problema seja virtualmente o mesmo. Não seria muito melhor se ela implorasse a mesma promessa e acreditasse no Senhor como antes? Um homem dirá: ah, sim, eu sei, em tal ocasião corri todos os riscos por Deus. Mas, veja, há uma diferença aqui. Eu sei que há, meu caro irmão. Há uma pequena diferença, e se você fixar seus olhos nisso, você se perfurará na descrença. Mas diferença ou nenhuma diferença, onde o dever chama ou o perigo nunca faltam, ou se você for chamado para suportar tal aflição como nunca aconteceu com um homem mortal antes, ainda assim, lembre-se de que o braço de Deus não está encurtado para que ele não possa libertar seus servos. Você tem apenas que se comprometer com ele e da adversidade cétupla você sairá um conquistador cétupla. Também somos muito propensos a olhar para o passado e dizer: sei que há algumas coisas grandiosas que o Senhor fez por mim e meu empreendimento por sua causa deu certo, mas não sei o que teria feito se uma circunstância feliz não tivesse ocorrido para me ajudar bem na hora. Ousamos atribuir nossa libertação a algum acidente feliz. É muito baixo de nossa parte fazer isso, pois foi o Senhor quem nos ajudou do começo ao fim. A ocorrência feliz foi uma mera causa secundária. E Deus não pode nos dar outro acidente feliz, se necessário, neste problema presente? Ai, diz nossa descrença, houve uma circunstância naquele caso que realmente o alterou, e não posso esperar que algo assim ocorra agora. Oh, quão errado isso é de nós! Como perdemos a força daquele raciocínio abençoado de paralelos que poderia ter nos fornecido coragem. Deus nos conceda nos libertar dessa rede. Possivelmente nosso coração covarde sugere, talvez, afinal, esse ato de coragem não seja bem minha vocação e é melhor eu não tentar. Davi poderia ter dito: sou pastor e posso lutar com leões, mas nunca fui treinado para a guerra e, portanto, é melhor deixar esse filisteu em paz. Ele também pode ter descoberto que era mais bem adaptado para proteger ovelhas do que para se tornar o campeão de uma nação. Devemos nos precaver contra o uso desse pretexto plausível, pois é pretexto. Irmãos,
Se alcançarmos o sucesso pelo poder de Deus, não nos deixemos levar por alguma suposta adaptação, mas estejamos preparados para sermos usados pelo Senhor de qualquer outra forma que Ele escolher. A adaptação é desconhecida até que o evento a aprove, e nosso Senhor é um juiz muito melhor disso do que nós. Se você vir diante de si uma obra por meio da qual pode glorificar a Deus e abençoar a igreja, não hesite, mas entre nela confiando em seu Deus. Não fique gaguejando e balbuciando e falando sobre qualificações e assim por diante. Mas o que sua mão encontrar para fazer, faça-o em nome do Senhor Jesus que o comprou com seu sangue. Prove suas qualificações trazendo a cabeça de Golias de volta com você e nenhuma outra pergunta será feita por ninguém ou por você mesmo. Assim também, às vezes, criamos uma desculpa a partir das opiniões dos outros. Temos a tendência de sentir que realmente devemos considerar o que as outras pessoas dizem. Nosso bom irmão Eliabe pode ser um pouco rabugento de temperamento, mas ainda assim, ele é um homem de muita prudência e experiência. E ele nos diz para ficarmos quietos e deixar essas coisas como estão. Ele julga que é melhor recusarmos a tarefa e, portanto, no geral, é melhor exibirmos aquela prudência que é a melhor parte do valor e não nos apressarmos em certos perigos e provável destruição. Essa busca por conselhos e seguir conselhos covardes é muito comum. Sabemos que algum esforço extenuante é necessário e está em nosso poder, mas desejamos facilidade e, portanto, empregamos outros homens para tecer desculpas para nós. Seria mais honesto dizer abertamente que não queremos fazer mais nada. Se estivéssemos mais cheios de amor a Jesus, esse dispositivo indigno seria desprezado por nós, e em sagrada masculinidade de espírito, desprezaremos o conselho que tende à covardia. Outros não podem suportar nossa responsabilidade. Devemos, cada um, dar conta de si mesmo a Deus. Por que então ceder ao julgamento dos homens? Ó, irmãos, joga essa loucura aos ventos. Obedeçam aos ditames do Espírito Santo e fechem seus ouvidos aos conselhos da descrença.